E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. E há um pouco mais de um mês, sendo mais específico, no dia 12 de dezembro do ano passado, o influenciador Renato Cariani, ele foi acusado pela Polícia Federal de fornecer produtos químicos para manufatura de drogas. O Renato Cariani, para quem não conhece, é o mais importante influenciador de internet dessa área de exercício físico, de nutrição e por aí vai. E além disso, ele é proprietário de algumas empresas. Uma delas é uma empresa ligada à área química, de produção de produtos químicos. Esses produtos, eles são utilizados pela indústria farmacêutica para você confeccionar medicamentos. E a indústria da qual ele é proprietário, a Anidrol, ela teoricamente sempre vendeu esses produtos para empresas farmacêuticas produzirem os seus remédios. Esses produtos produzidos pela Anidrol, eles são legalizados, eles são totalmente regulamentados no Brasil e são necessários para a produção dos remédios. Agora, são produtos controlados, porque eles podem ter outras funções também. Uma dessas funções é a utilização na manufatura de cocaína, crack e por aí vai, tá? A Polícia Federal trouxe a público, naquela data fatídica de 12 de dezembro, que a gente tem quase certeza que a Anidrol, do Renato Cariani, com o consentimento, conhecimento dele, não estava vendendo esses remédios apenas para medicamentos serem feitos. Estavam repassando para o crime organizado fazer droga. E como eles estavam fazendo isso? Emitindo nota fiscal falsa para empresas farmacêuticas que não tinham adquirido esses produtos e, na verdade, eles estavam sendo repassados para o tráfico. Foi basicamente essa a versão da Polícia Federal. Além do Renato, outros dois sócios na fábrica, que não são conhecidos na mídia e tudo mais, também foram acusados. O nome dele acabou ganhando mais centralidade por ele ser uma personalidade pública. Agora, naquele dia, eu fiz uma transmissão ao vivo, né? Intitulada "A Operação da Polícia Federal contra Renato Cariani é confiável?" Uma pergunta. E a resposta que eu dei ao longo de mais de 20 minutos, ela basicamente era de que não era pra gente confiar nessa operação. Notem, não era pra gente confiar. Haviam motivos, na minha opinião, muito claros para desconfiança, tá? Não disse que certamente as acusações eram falsas. Não é confiável, mas às vezes é verdade. Às vezes alguém não confiável, que se demonstra não confiável e que conta uma coisa estranha, no final estava correta essa pessoa. O que ela falou era verdade. E aí você tem que esperar para ter evidências de que aquilo é verdade. Vale em qualquer caso, mas a gente precisa abrir o olho ainda mais quando a coisa não parece confiável. Por que eu disse que parecia não ser confiável? Porque veio acompanhada a divulgação pública da operação de um pedido ilegal de prisão. Escancaradamente ilegal. Ninguém ali tinha sido condenado por nada. A gente estava em fase de inquérito policial, tá? E nessa fase de inquérito policial, os policiais alegaram, né? A Polícia Federal alegou e contou com a concordância do Ministério Público que os acusados deviam ser presos preventivamente. Não tem condenação, mas essa galera tem que ir pra cadeia preventivamente. Por qual motivo? Porque há evidências, e aí palavras do delegado Vitor Vivaldi, da Polícia Federal responsável pelo caso, de reiteração delitiva. Acontece, gente, que reiteração delitiva não justifica prisão preventiva. Prisão preventiva se justifica quando você comprova que a pessoa coloca em risco a ordem pública, ou a ordem econômica, ou então que algum risco dela, ou que há evidências de que ela está tentando interferir na investigação, prejudicar o andamento da investigação, coagindo testemunhas, fraudando provas, sumindo com provas e por aí vai. Ou então, quando você tem o caso de que você tem evidências de que a pessoa pretende fugir, ela pretende fazer alguma manobra durante o andamento do processo para que ela não seja, em caso de condenação, efetivamente punida, tá? É basicamente isso que justifica a preventiva. Quando o delegado Vitor Vivaldi veio a público e falou que o motivo era reiteração delitiva, eu falei, tá, irregular. Isso demonstra ou uma falta de caráter, ou então um pedido equivocado daqueles que é
muita forçação de barra achar que pessoas que exercem essa função não sabem que isso não serve de argumento. Vamos lá, mais do que isso, além da justificativa colocada e narrada em coletiva de imprensa não ser o suficiente, não havia no processo nenhuma evidência de que os acusados incorriam em algum desses 4 quesitos que justificariam a preventiva. Não é nem assim, é que explicou mal, mas no fundo estava valendo. Não. Então assim, primeiro fator, pedido ilegal de prisão, tá? Pedido de prisão que foi negado pela justiça, corretamente. Segundo ponto, a espetacularização naquele dia sobre o caso, né? O Ministério Público são verdadeiros empresários do crime, adjetivando muito mais do que embasando o que vinha sendo dito. Cheirinho de operação feita para ganhar mídia, para ganhar tapinha nas costas dos colegas de trabalho que falam, olha, você conseguiu pegar um caso que tá saindo na capa de todos os jornais, e por aí vai. Não estou dizendo que é isso, estou dizendo que tem esse cheiro. A gente viu isso acontecendo em vários momentos, inclusive na política, a gente viu isso em fases da Operação Lava Jato e por aí vai, né? E os fatores foram se somando, né? A espetacularização veio acompanhada também de fotos na casa dele, de um monte de coisa. Eu falei nessa live, gente, quer aprofundar nesses argumentos que eu tô colocando agora? Voltem pra live lá de dezembro, né? Mas a gente tinha também ali, logo depois da gravação da live, o indiciamento do Cariani pelos crimes, antes dele prestar um depoimento e ter acesso à acusação. Cara, pega depoimento com ele, você já indiciou. A partir do momento em que você indicia, se encerrou a fase de coleta de provas, da realização de diligências. Né? Agora a pessoa fala. Até para te ajudar a montar o quebra-cabeça. Vendo a versão dela, vendo quanto ela sustenta a versão dela. Bom, não bastando essas evidências de legalidade que eu coloquei na live, eu soltei lá, eu até falei na transmissão, eu falei, olha, são informações que fazem com que isso não seja confiável, mas pode ser verdade, e não serei ingênuo, ou não serei burro, não sei que palavra eu utilizei, de botar a mão no fogo e falar que eu acho que eu acho que não é. Eu acho que ele cometeu o crime, eu acho que ele não cometeu. É um direito, uma coisa opinativa, baseado no que foi divulgado. Falei, não vou pôr a mão no fogo agora. O que eu sei é que tem coisa estranha aqui e de onde vem não é confiável. Sendo verdade ou não sendo. Passados mais de 40 dias, quase 50 dias, eu digo com bastante segurança para vocês, que eu acho com bastante convicção, que o Renato Cariani e os sócios dele são inocentes desse caso. Notem, né? Acho com bastante convicção, é um termo meio complicado, não achei o melhor. É assim, eu não tenho certeza, porque não dá pra ter certeza de nada. Mas assim, tá muito próximo da certeza. Tá muito próximo da certeza. Né? Pode ser que eu erre, já errei algumas vezes, pode ser que eu acerte, já acertei outras, tá? Mas é a minha visão aí a respeito dessa situação, passado esse tempo todo, com tudo que foi aparecendo, com tudo que eu fui lendo sobre o tema. Além dessas ilegalidades, de não achar confiável, né, de onde vem o negócio e tudo mais, da forma como foi feito, outras questões, gente, que nem tem a ver com simpatia ou antipatia ao Cariani. Nada a ver. A quantidade pouco representativa de drogas. Na hora parecia muito 12 toneladas. Aí você vai ver quanto a empresa química movimenta, é um volume muito superior a 12 toneladas nesse período transcorrido em que teria ocorrido essa atividade ilegal. Os valores pouco representativos. 1, 2, 3 milhões. Cada hora se falou numa coisa, né? Uma empresa com faturamento previsto de bilhão agora. Gente rico rouba igual. Se não, às vezes, muito mais do que gente pobre, né? Agora, rico rouba proporcional ao que possui. Rico não rouba manteiga, rico rouba milhões. E não se compromete com algum crime que envolva um valor tão pequeno assim. Não se compromete. Ainda mais num esquema que seria trash como esse.
tá? Aquelas mensagens dele conversando com a Ciossa que foram utilizadas quase como que pilar do processo para você dizer que eles tinham ciência de tudo, totalmente fora de contexto, feitas em outro momento, tá? Uma mensagem que quando eu fiz a live também não estava claro isso ainda. Vamos aproveitar que tem feriado para resolver tudo aqui, o caos, né? E não deixar que os porcos, se referindo ali a policiais, sei lá, façam a revista. Isso pode significar mil coisas. Isso pode significar outras ilegalidades. Pode significar, por exemplo, que eles tinham produtos fora da validade. Pode significar. É possível. Se investigue e se comprove. Isso pode significar que você tinha policiais corruptos tentando coagir a coisa ali. Que se verifique. Mas não tinha a ver com investigação feita pela Polícia Federal sobre produtos usados para drogas. Porque essa investigação não existia. Porque essas mensagens são de 2014, praticamente 10 anos atrás. A investigação é novinha, tem 10 meses. Já 9 meses quando a gente teve a publicização dela na imprensa. Tá? E os e-mails que só reforçavam a versão do Cariani e dos sócios. E aí a Polícia Federal colocou, não, é que a gente acredita que os e-mails são forjados. Qual a evidência disso? Nenhuma. Nenhuma. A utilização do argumento de que o cara que utilizou isso pra fazer droga, supostamente também, ele era amigo do Cariani. Tinha uma foto junto, cara do ABC, rico, dono de concessionária. Não é uma evidência de que havia uma relação ali de amizade. Muito pelo contrário, me cheirou muita coisa assim, o Cariani tem a fábrica ali, pô, vou passar a perna nele. Preciso dessas substâncias para confeccionar droga. Eu acho que essas drogas realmente tiveram a origem, tiveram esse destino. A única diferença é que eu acho que o pessoal passou a perna. Então notem o seguinte, há motivos escancarados, claros para desconfiança, que eu já coloquei, de ilegalidades, de coisas que não seguiram o procedimento correto, que se espera legalmente, e agora são tantas as pontas soltas, tantas as coisas estranhas, que eu arrisco afirmar aqui com a possibilidade de errar e ser, né, xingado por alguns, né, ou perder a credibilidade com outros, que eu acho que a coisa não procede. Eu acho. E é meu direito ter esse achismo. Não vale nada, a não ser, vale pra mim e vale pra quem considera minhas opiniões. E tem gente que considera, né, tem gosto pra tudo. De qualquer forma, é isso, né. Tô dizendo isso porque eu vim sendo cobrado pelas pessoas. E agora? Você não vai dizer nada? E mais, por que eu escolhi este momento, né, agora, 30 de janeiro, para voltar a tratar sobre essa temática? Porque voltou a sair na imprensa, notem, né, no G1, na capa, né, Renato Cariani, inquérito da PF contra influencer fitness termina com 3 indiciados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E foi replicado. Virou uma nova festividade na imprensa. Voltou a ser tema. E aí as pessoas agora falando, viu? O cara foi indiciado, estava errado. Vamos lá, 2 pontos essenciais. Primeiro, gente, fases que se prossegue numa investigação como essa, como uma coisa assim encaminhada na justiça. Primeira fase, que começou há 10 meses, inquérito policial. Inquérito policial. A polícia investiga o crime, né, identifica os autores, vê se realmente existiu um crime, tá? Conversa com testemunhas, elabora laudos, realiza mandados de busca, diligências, para fazer aí um relatório, né, dizendo, olha, a coisa foi assim, assim, assado, e essas são as pessoas que a gente acredita que são culpadas. Acaba a fase do inquérito, vem a fase do indiciamento. A polícia envia o processo ao juiz. E diz, olha, essa pessoa aqui é autora. A gente acha que fez isso por isso, isso e aquilo. É isso. A coisa não evoluiu a ponto de que se consolidou ou não a precisão dos fatos alegados pela Polícia Federal. Não, se passou uma fase que naturalmente se passa no inquérito. Mas a polícia poderia não fazer o indiciamento, chegar à conclusão que ele não fez nada. Já era óbvio que a polícia iria indiciar o Cariani. Sabe por que era óbvio? Porque o delegado da polícia deixou muito clara a opinião dele sobre o caso na coletiva. Já tinha deixado claro. Depois, gente, do indiciamento, a gente tem a fase de denúncia, tá? Autorizado pelo juiz, o promotor analisa o processo e decide se denuncia o acusado. Ele pode ou não denunciar, pode falar, isso aqui não procede. Sabe o que vai acontecer agora, gente?
e é quase impossível que não aconteça, seria surpreendente. Sim, Cariani e seus sócios serão denunciados. Sabe por que eu sei que eles serão denunciados? Porque a posição do Ministério Público também já estava clara em dezembro. O Ministério Público se referiu a eles como grandes empresários do crime. Aí não vai indiciar? Aí não vai denunciar? Vai, aguardem, isso vai acontecer agora. Alguns dias, algumas semanas, vai ganhar mídia. Vai ganhar mídia. E não vai significar nenhuma novidade. Aí a gente tem ali a pronúncia, né? O acusado é citado, conhece as acusações, é interrogado pelo juiz, nomeia o advogado que vai defendê-lo, ele pode falar nesse momento do processo, tá? E o juiz, se entender que você tem indícios de que o crime foi cometido, envia o processo para julgamento. Até aí, você ainda não pode dizer que a pessoa é culpada. Não. Aí você agrega, digamos, mais uma opinião ali, que seria a opinião do juiz, falando de forma mais simplista. É a opinião do Ministério Público, da polícia, agora tem o juiz lá opinando. E no julgamento, a posição pode ser diferente. A posição pode ser diferente. E a pessoa pode ser condenada em primeira instância por um juiz e absolvida em segunda instância. Porque se chegar à conclusão de que não foi correta a condenação. E às vezes a segunda instância ela pode condenar novamente e você pode recorrer. Olha, a denúncia vai acontecer. Vai, o MP vai denunciar. O juiz vai aceitar? Não sei. Não duvido que sim. Tem juiz pra tudo. Tem juiz pra tudo. Tem juiz correto, tem juiz incorreto, tem juiz bom, tem juiz ruim. De tudo. Tá? Ele vai condenar? Vale o mesmo. E aí vai pra segunda instância, vai ter mais uma chance. E na segunda instância a coisa já é um pouco diferente. Na segunda instância você já costuma ter ali uma coisa um pouco mais séria. Aí tem... Quando a coisa cai em um órgão colegiado, também muda um pouco, né, a situação. Você tem outras opiniões divergentes colocadas e por aí vai. Bom, então, até que isso aconteça, a coisa fica assim. E aí notem, eu disse que tinha duas coisas a respeito dessa matéria de indiciamento. Quais são as duas coisas? A primeira é essa, significa pouca coisa. O indiciamento em si, porque ele era óbvio e evidente. Sabe qual é a segunda coisa? Esse indiciamento não aconteceu agora. Não aconteceu. Isso foi colocado de uma forma que dá a entender que aconteceu agora. O que aconteceu agora foi o término do inquérito. 40 dias atrás, muito antes do término do inquérito, o indiciamento já tinha ocorrido. Já tinha ocorrido. Saiu na imprensa, saiu no próprio G1, olha aqui a outra matéria, é quase idêntica. O texto tem partes iguais. Né? E por que se faz agora esse alarde com o término do inquérito? Por dois motivos. Primeiro que é mais um sinal de espetacularização do caso, vamos manter quente aqui a coisa, o assunto sumiu, vamos manter no assunto. Está mais preocupado com manter a coisa na mídia do que com fazer com que o processo seja seguido devidamente. Tá? E do outro lado, você tem a questão da imprensa, que caça clique, que coloca o Cariani na capa e entre matérias mais lidas, e é natural que isso aconteça. Espera-se sempre que isso aconteça com você fazendo matérias corretas. No caso, até é uma matéria correta mesmo, não tem nenhum erro aqui, ele foi indiciado, as acusações são essas, os procedimentos são esses e tudo mais, tá? Acho que pôr na capa, assim, é um exagero, mas tudo bem. Bom, a questão então essa nova manchete, ela reforça para mim ainda mais as posições que eu apresentei um mês atrás. Não temos o inquérito na íntegra, estou curioso para ver o inquérito na íntegra. Talvez seja a última chance de eu mudar de opinião. E aí a gente entra em outros dois pontos, sem querer me estender demais aqui, mas eu quero ser bem preciso para quem estiver interessado em ouvir tudo que eu tenho para falar sobre esse caso. Muita gente no primeiro live falou, você tá defendendo o Cariani, não tá nem defendendo ele, tava criticando os procedimentos contra ele, né? Mas porque ele é branco... Essa foi fácil de traçar, quem acompanha há muito tempo sabe. Postei 30 vídeos de eu defendendo o pobre favelado preto que foi alvo de ação policial ilegal, de alvo de operação ilegal e por aí vai. O Cariani é até a exceção aqui. Fazia tempo que eu não vim aqui trazer
um bilionário que sofre um processo e acho que é irregular. Né? Porque no geral o jogo ele é inverso mesmo. No geral o jogo ele é inverso. Né? As vítimas desses processos irregulares são as pessoas mais, digamos, frágeis e menos preparadas para se defenderem e tudo mais. Né? Então é isso aí, traça com na descrição link de alguns dos dezenas, se não centenas de vídeos que eu já fiz defendendo gente totalmente diferente do Cariani. E as pessoas dizendo também, se tivesse algum interesse em defender ele, um chamado de bolsonarista, é uma ofensa gravíssima, na minha opinião. Tá? Me senti bem ofendido nessa. Essa realmente pegou. Né? Não tanto porque eu sabia que não era verdade. Bom, outra coisa, gente, é que é dar opinião sobre se eu acho que a coisa aconteceu ou não enquanto você tem um processo em andamento. Olha, você dá sua opinião se uma coisa aconteceu ou não enquanto tem um processo em andamento não é um problema, tá? Em nenhum caso é. Mas você tem que fazer isso com a cautela de deixar claro que, olha, eu acho que aquela pessoa realmente cometeu aquele crime, mas eu não sei, isso precisa ser visto com cuidado. Eu já fiz isso várias vezes. Eu fiz isso ontem falando do Carlos Bolsonaro. E ter a noção de que sua opinião importa pra você, importa pra algumas pessoas que estão vendo e que no final o que vai valer é a decisão da justiça mesmo. E você pode concordar com ela ou não. É que muitas vezes quando as pessoas elas expõem opiniões sobre processos, sobre investigações, sobre condenações dos mais diversos tipos, elas fazem isso sem se jogar no processo. Eu me joguei em todos os materiais que se tornaram públicos a respeito do caso Cariani. E se tornaram públicos porque foram vazados e divulgados de forma pingada em coletiva de imprensa pela Polícia Federal. E esses materiais, pra mim, já foram suficientes pra arriscar opinar. O que é raríssimo. Enquanto eu não leio inquérito inteiro, é muito difícil arriscar uma opinião. Mas é tanta coisa que maluca. Então, assim, acho legítimo opinar, você tem que ter essa cautela. Me joguei no negócio aqui, fortaleci muito minha opinião, meu achismo com muita convicção de que esse processo aí não tem pé nem cabeça. E até pelo menos na segunda instância isso aí cai. Se não cair agora com o juiz. Veremos, depende do nome de que juiz que a coisa vai cair. Discorda, concorda, odeia, gosta do que eu falei aqui, comente aqui embaixo, o importante é engajar, tá? Grande abraço a todos, se alguma coisa não ficou clara também diga, às vezes eu não me expressei muito bem em algum momento, às vezes deslizei em alguma coisa, e até a próxima, e lembra sempre que vocês podem colaborar com o meu trabalho aqui, ó, assinando TV Cote Play. Até, gente!